As faces de Jim Morrison. Jim Morrison tinha várias facetas, várias máscaras, metamorfoseando-se, mudando de pele como a cobra. Jim Morrison foi o poeta das muitas faces. Ele criava vários personagens que ele mesmo representava. Alguns muito famosos foram atribuídos a ele, mas ele não os criou. Ele criou muitos outros personagens, alguns famosos, outros menos famosos e outros quase desconhecidos. Quando Doors estava prestes a gravar o seu primeiro disco, logo após a formação, Jim Morrison disse que não gostaria de ser chamado de Jim Morrison. Ele queria ser chamado de James Phoenix. Foi o seu primeiro personagem. Talvez porque Jim Morrison associasse o seu simbolismo mítico a tudo aquilo que ele aspirava a fazer e ser. Entretanto, ele desistiu de ser chamado de James Phoenix. Não se sabe as razões por que ele abandonou, mas ele não quis mais. Um outro personagem que ele criou é de um andarilho, chamado Billy. Billy desempenha diversos papéis. É um personagem que anda por aí pedindo carona. A história de Billy é um conto escrito por Jim Morrison. O conto começa com a descrição das primeiras cenas num bar, um nightclub de uma fronteira, fora da cidade. Lá dentro, música tocando, pessoas bebendo. A cena lembra o bebedor de absinto de Picasso. Depois ele criaria um outro personagem que ficaria muito famoso, que seria o Rei Lagarto. O lagarto tem uma importância nessa história toda e ela não veio do nada. Ela veio de inspiração em Nietzsche dos aforismos do livro Além do Bem e do Mal, segundo o próprio Morrison. De fato, Nietzsche tem um aforismo em que ele faz uma analogia entre o réptil e aquele que o espírito livre tem necessidade para elevar-se. Jim Morrison dizia que os répteis são criaturas fascinantes e que eles estão associados ao inconsciente e às forças do mal. Jim Morrison usa a história dessa espécie de milhões de anos de adaptação à Terra e suas metamorfoses para simbolizar a singularidade existencial da força do espírito livre e denomina-se a si mesmo como o Rei Lagarto que pode fazer tudo. Mais tarde, Jim Morrison ampliaria essa ideia com a criação do conceito de Lords. No seu livro The Lords e as Novas Criaturas, composto de 82 aforismos, ele cria essa ideia, e os Lords, como ele mesmo explica, são senhores de si e que direcionam seus comportamentos e suas próprias vidas. Jim Morrison imagina uma estirpe de homens que são completamente independentes e livres, ao contrário da imensa maioria que se deixa ser capturada por uma realidade que as mantém alienadas e submissas e que não reagem. E por isso alguém sempre os está controlando, manipulando e enfraquecendo suas capacidades cognitivas. Para Jim Morrison, os Lords são livres e se fazem a si mesmo por meio da própria construção existencial na sua vocação como seres livres. Os Lords são livres e criadores. Ao criar, dá forma à realidade, diz ele. Seus atos liberam as forças expressivas e plásticas da vida. Depois, Jim Morrison criaria um outro personagem, o Guia. Esse personagem chama-se o Guia para o Labirinto, que depois ele viria falar: eu sou o guia para o labirinto. A origem do labirinto é o palácio cretense de Minos, onde estava encerrado o Minotauro e de onde Teseu só conseguiu sair com a ajuda do fio de Ariadne. O labirinto era muito conhecido no mundo antigo, tanto na Grécia como em outras partes do mundo antigo. Ele estava associado à caverna,
onde o neófito deveria fazer uma espécie de viagem iniciatória que o leva ao centro e que depois retorne sem se perder nos territórios inextricáveis do labirinto, dos quais alguns não têm saída e podem se perder. Trata-se, portanto, de uma figuração consagrada aos mistérios. Por isso que Jim Morrison dizia ser o guia para o labirinto. É como se ele fosse uma espécie de sacerdote que detém o conhecimento desses infinitos caminhos simbolizados pelo labirinto. Uma vez lá dentro, como numa caverna, é preciso um guia de volta para que saia da prisão do labirinto. A maneira da metáfora do labirinto descrito por Nietzsche, Jim Morrison proclama-se o guia que sabe encontrar o fio de todos os labirintos. Jim Morrison criaria um outro personagem chamado Mojo Rising, personagem bastante emblemático, tem muitas interpretações desse personagem, mas o Mojo Rising é um anagrama. Os anagramas, tradicionalmente, trazem mensagens veladas. No fundo mesmo, o que ele quer dizer, que ele mesmo disse e escreveu Jim Morrison em ascensão novamente. Ele está sempre atento àquilo que ele é, àquilo que ele vai fazer e àquilo que ele se torna, como disse Nietzsche. Por isso que um anagrama desta forma, como o Jim colocou, ao invés de ser algo que escapa, ele mesmo escreve Jim Morrison em ascensão novamente, retornando aquilo que ele já havia dito no livro dele, The Lords e as Novas Criaturas, a afirmação existencial do indivíduo na sua singularidade e na sua responsabilidade com sua própria existência. Porque, como dizia Nietzsche, só os singulares são responsáveis.